É, Vamos ao livro de Jeremias, no capítulo 3, versículo 19. Hoje é a nossa última mensagem da série, a quarta mensagem, que tem como título A Condição. Jeremias 3, 19. Amém? Diz o texto: Mas eu dizia: Como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E eu disse: Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e Pai, mais uma vez agradecemos, Pai, por essa herança que o Senhor tem nos feito herdeiros de ter o direito de possuí-la, Pai, a herança da salvação eterna e dos teus cuidados, Senhor. Nós somos gratos e não teríamos como pagar, Pai, tamanho presente, tamanha graça. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, o contexto aqui dessa passagem de Jeremias, né? Ele fala sobre a redenção do povo de Israel. Nesse momento aqui eles estavam cativos, né? E o texto, o capítulo inteiro fala que eles teriam a redenção se eles se arrependessem dos seus pecados, né? E sairiam do poder da Babilônia, né? Mas esse versículo em específico, ele está dizendo, né, o quanto Deus gostaria que nós o chamássemos de Pai, de que nós fôssemos abençoados por Ele, né? Apesar dessa versão aqui não deixar isso muito claro, né, eu gostaria de ler aqui a King James, que ela fica mais nítido o que Deus pretendeu com essa passagem aqui. Ela diz assim: Eis que eu mesmo tenho proclamado, com que tamanho júbilo eu te trataria com a alegria que se trata filhos amados. Presentearia-te com uma terra aprazível, a mais bela herança entre todas as nações da terra. Gostaria tanto que me chamasses Abba, Papai, e que jamais deixasses de me seguir. Então, isso é o que Deus gostaria, né? Ele gostaria de nos abençoar, Ele gostaria de nos conceder, né, como diz aqui, a mais bela herança, né? Ele tem prazer de que a gente chame Ele de Pai e Ele nos chamar de filhos, né? E essa versão aqui, ela parece estar mostrando uma pergunta e uma resposta, né? E eu quero aproveitar essa situação para dividir o texto aqui em duas partes, onde a primeira a gente vai falar da pergunta e a segunda da resposta. Então, na primeira parte do versículo está escrito, seria a pergunta, né? Mas eu dizia: Como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável e a excelente herança dos exércitos das nações. Essa é a pergunta, né? Como poderia Deus fazer isso, né? Poder nos conceder essa herança? Como que Ele poderia nos tornar filhos dele se a gente está sempre errando, está sempre dando exemplos, né, de maldade, está sempre sendo pecadores, né, o tempo inteiro? Como poderia Deus nos conceder essa herança se a gente não faria por merecer, né? A gente não tem a capacidade de agradar a Deus, né? Como Ele gostaria, como Ele fala aqui, né? Que queria tanto que nós chamássemos Ele de Pai, de segui-lo, e a gente não faz isso, né? A gente não tem essa capacidade, né? Essa condição de fazer a vontade de Deus, de cumprir, né, os propósitos dele, né? A gente precisa da ajuda dele para poder fazer essa vontade, né? Porque se fosse depender somente de nós por méritos próprios, né, nunca chegaríamos a esse status aqui, né, de filhos de Deus.
Então, como que poderia? No capítulo 3, né, essa passagem toda está falando do povo hebreu, que eles tinham sido idólatras, né? Tinham abandonado a Deus para servir outros deuses, né? Deuses de madeira, deuses de pedra, né? E no versículo 9, ainda de Jeremias 3, a gente vai ver aqui o quão grave é esse pecado que Deus compara com adultério, né? Com prostituição. Aqui no capítulo 3, versículo 9 de Jeremias. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com pedra e com pau. Então aqui a passagem está dizendo, né, qual foi o erro desse povo aqui na época da Babilônia, né, que eles eram idólatras, eles tinham abandonado a Deus e estavam servindo outros deuses. E por conta desse fato aqui, eles tinham sido levados cativos, né? Mas isso não é uma exclusividade só desse tempo, né? Hoje a humanidade está tão idólatra quanto era naquele tempo, né? Hoje as pessoas adoram entretenimento, adoram aparelhos eletrônicos, adoram celebridades, né? Ou seja, o ser humano adorando outro ser humano. O que não falta é idolatria. Ela hoje só está disfarçada, né? Não está muito clara. Mas ainda assim as pessoas estão sendo idólatras, como nesses tempos aqui. Além da idolatria também tem a maldade, né? A gente acompanha aí, né, nas notícias. Filho atacando pai, pai abandonando filho, né? Violência de todo jeito, de todo modo. E isso é só o que a gente vê na TV, né? A gente sabe que isso é só a ponta do iceberg. O que acontece e não é noticiado é bem pior do que está ali, né? E apesar dessa geração olhar para o passado e se achar mais evoluída, mais civilizada, quando você olha num panorama da humanidade, ela está tão ruim ou talvez até pior do que naqueles tempos, né? O nível de maldade, de sofrimento causado pelo homem está, assim, enorme, né? E o texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 7, vai nos mostrar isso. 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Amém? Diz assim o texto. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso aqui Deus está falando do nosso tempo, né? Está falando de agora, né? E se na época que foi escrita essa carta, as pessoas já tinham essa fama, né, de serem cruéis, de terem punições terríveis, né? Os imperadores dessa época aqui eram tiranos, né? E se nessa época já era ruim, a Bíblia está dizendo que chegaria tempos que seriam piores, né? Que a situação seria ainda pior, que é o tempo que a gente está hoje, né? Então, diante disso, que a gente vê que nem naquela época, nem na época da Bíblia, nem hoje, o ser humano não dá motivos para Deus o abençoar, então como que ele poderia fazer isso, né? Qual seria
a solução que Deus teria para poder abençoar uma criatura tão, né, cruel e tão ruim como é o ser humano nos dias de hoje. Nós vamos ver aqui a resposta, ainda no verso 19 de Jeremias 3, vamos voltar aqui ao nosso texto base. No finalzinho do versículo 19, é como ele diz, né, a resposta. E eu disse-lhes: Pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Então essa aqui seria a condição, né? Ter Deus como Pai e seguir os seus caminhos sem desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, né? Seguir o tempo todo firme na palavra de Deus, né? Esse seria o modo que ele abençoaria esse ser humano que é tão cruel, né? Se a gente olhar em Romanos 3, no versículo 21, Romanos 3, 21. Perdão, é o versículo 24. 24 de Romanos 3. Amém? Diz o texto: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus, para demonstrar da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Até aqui. Então o texto aqui está dizendo que nós somos justificados gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Não há mérito do ser humano. Ele nos cobriu os nossos pecados, né? O que quer dizer aqui propiciação, né? É encobrir os pecados humanos. E que aquelas pessoas do tempo aqui que a Bíblia foi escrita, elas foram testemunhas de que sim, Deus fez a justiça pelo pecado, né? Como sendo um homem tão cruel e pecador, ele não poderia abençoá-lo se não houvesse, né, a justiça, a punição dos seus pecados. Então, foi transferido para Cristo, né, todos os nossos pecados, esses que eu citei aqui dos nossos tempos, o que a Bíblia falou, todos esses pecados são transferidos para Jesus a partir do momento que a pessoa, né, o aceita como Senhor e Salvador. E ali na cruz, ele é enterrado esses pecados, né? Ele deixa ali na cruz do Calvário. E essa é a única maneira, né? A condição do pecador ser salvo, né? Como os judeus faziam antigamente, quando eles pecavam, quando eles ainda estavam debaixo da lei, eles transferiam todos os pecados para um animal e esse era lançado no deserto e carregava todos os pecados do povo. Então eles eram absorvidos, né? Então é mais ou menos isso que Deus está fazendo, só que foi um sacrifício feito de uma vez só por todas, né? Onde Cristo se fez esse cordeiro, onde a gente transfere os pecados para ele e ele livra a humanidade. Essa é a condição, né? A condição para não perder a herança, né, que a gente comentou na semana passada, né, a herança que Deus nos concede, que ela é tanto celeste quanto terrena, né? Ele cuida de nós aqui na terra e quando a gente parte para outro mundo, a gente recebe a vida eterna, né? Essa é a herança. E como eu havia dito, essa era a condição para a gente não perder a herança, né? Porque se por um lado a gente não pode ganhar a herança, a gente pode rejeitá-la, a gente pode dizer não para ela, né? Como
uma pessoa que está muito necessitada, né, recebe, né, a proposta de ajuda de alguém, só que por orgulho ela vai lá e diz, não vou aceitar, não vou aceitar esmolas. Aí o que acontece? Ela acaba dificultando ainda mais a sua vida, né, até acontecer uma tragédia, né? Então é bem, mais ou menos isso que acontece quando o ser humano rejeita a palavra de Deus, né? Ele está necessitado, ele é um pecador, ele precisa muito, mas por orgulho ele não abre mão, né, do orgulho, não abaixa a cabeça e acaba rejeitando a única possibilidade que ele tem, né, de ser salvo, né? E vai chegar uma hora que essa ajuda, né, que a gente recebe de Deus não vai ter mais. Aí as pessoas vão acabar procurando a palavra de Deus e não encontrarão. Como está escrito aqui em Amós 8:11, a gente pode até ir lá no texto. O livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Amém? Diz o texto: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E no versículo 12 diz: E irão vagabundos de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Nesse momento aqui não haverá mais jeito, não haverá mais solução, né? Aqui já vai ter acabado todos os recursos que o ser humano ainda tem de se blindar, né, da condenação e de receber a herança eterna que Deus preparou para eles, né? E o meu recado essa noite é para que você que ainda não tenha aceitado, né, essa herança por algum motivo, que não deixe passar, né, a oportunidade, não perca mais tempo, né, não deixe para a última hora para buscar a Cristo. Aceite enquanto a palavra ainda pode ser pregada, enquanto ela está à disposição de todos, né? Como o texto diz aqui, vai chegar o momento em que haverá essa fome e essa sede, que é a pior que existe, né? A fome e sede da palavra do Senhor, né? Não é física, é espiritual. E nesse momento não haverá mais o que fazer. Então a herança está aí, né? É uma herança enorme, não pode ser desprezada e ela é gratuita, ela é só aceitar, é só querer e você pode ter essa bênção de Deus na sua vida, né? Então, quero agradecer aos irmãos hoje, né? Essa foi a nossa mensagem, né? A última, como havia dito. Temos